Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai avivar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Dos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem na frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso
Boa noite, meus amigos. Depois de ouvirmos este Salmo 22, maravilhoso cantado, nossas almas realmente se regozijam, se enchem de luz, se enchem de paz, para podermos estudar esse tema maravilhoso que está no livro 3 do EAD, módulo 1, Aprendendo com as Profecias, roteiro 5, um rebanho e um pastor, onde nós vamos aprender uma lição maravilhosa de entendimento dos motivos pelos quais Jesus é o nosso pastor. E nós temos que nos tornar um só rebanho. Vamos agradecer? Então vamos lá. Vamos unir os pensamentos neste momento, recordando o refrão da música que nos diz: Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada neste mundo me faltará. Acreditamos sim, Senhor, que vós sois o único caminho que haveremos de seguir para libertar-nos das nossas imperfeições. Rogamos a tua proteção, Senhor, a fim de que possamos abrir nossas mentes e os nossos corações para o entendimento desta lição maravilhosa. E, a partir daí, organizarmos e programarmos a nossa existência, a fim de seguirmos os teus ensinamentos. Envolve-nos com a tua doçura, derrama a tua bondade sobre todos os participantes deste estudo, abençoando suas vidas e abençoando seus lares, para que juntos possamos estar realmente com o objetivo único de encontrarmos a felicidade a partir do entendimento dessas lições maravilhosas. Muito obrigada, permaneça conosco, alimente a nossa alma e conduza o estudo dessa noite. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa noite também, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, porque muitos haverão de assistir esse estudo depois, em outro momento, e nós ficamos muito felizes, porque somente assim é que nós conseguimos encontrar entendimento da vida. Então, vamos aos objetivos do nosso estudo dessa noite, que nos propõe o seguinte: nós vamos explicar a sentença do Cristo de que haverá um rebanho e um pastor. E isso está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 16. Nós vamos também identificar condições favoráveis para o cumprimento desta profecia. Em que momento que isso pode acontecer? Quais são as condições que nós iremos perceber para que essa profecia, porque nós estamos aprendendo com as profecias, possa se realizar? E vamos também destacar a contribuição do Espiritismo no contexto desta previsão. Então, eu conto com os comentários de vocês, com a participação de vocês, para que possam nos auxiliar a enriquecer este estudo. Então, vamos lá. As ideias principais do nosso estudo dessa noite. As ideias principais, primeiro, está lá no livro A Gênese, capítulo 17, item 32, onde Kardec nos diz que, com a profecia de que na Terra haverá um rebanho e um pastor, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. E também na Gênese, né, lá no capítulo 17, também item 32, ele nos diz assim, Allan Kardec: a fim de que os homens se unam por meio de uma única crença, é necessário que as religiões se encontrem num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. E também, no Livro dos Espíritos, na conclusão 5, o Allan Kardec nos diz que, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então, essas são as ideias principais que nós vamos desenvolver nesse texto, a fim de atingirmos o objetivo proposto.
E aí nós iniciamos com a interpretação desse texto evangélico. É esse texto que vai nos despertar para esse entendimento. Está no livro de João, capítulos 14 e 16, e nos diz o seguinte: Jesus, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, nós vamos buscar interpretar esse texto evangélico. Então, assim, para o nosso entendimento, né, quando ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, o André Luiz, lá na obra, vamos colocar aqui, lá na obra Estude e Viva, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Ele vai nos trazer um importante esclarecimento acerca dessa colocação. E, nesse sentido, nós podemos entender que Jesus não é apenas o pastor, mas ele é o bom pastor, porque ele conhece verdadeiramente as suas ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo do processo ascensional. E por elas, por nós, as ovelhas, ele é conhecido. E também essa passagem, né, desse capítulo 10, onde ele nos coloca, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tem outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso é uma profecia. É uma profecia que será cumprida, possivelmente, durante o período de regeneração do nosso planeta, quando a humanidade terrestre estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. Então, é importante nós buscarmos compreender, né, essa realidade, essa verdade, porque é equívoco supor que a união dos homens em torno de uma única crença eliminará a diversidade religiosa existente no planeta. Nós não podemos crer nisso, porque cada religião tem seus dogmas particulares, mas as pessoas se manterão unidas pela crença em princípios espirituais universais e por um laço de fraternidade. Esse é o objetivo da profecia, que vem realmente chamar a nossa atenção para uma das grandes realidades da vida, né? Que nós haveremos de nos desenvolver, nós haveremos de evoluir pelas vias do amor. Em algumas regiões do planeta, é certo, né, existem atualmente acordos comerciais, econômicos, políticos e sociais, nós temos acompanhado pela mídia, que são coordenados, na sua maioria, por importantes organizações internacionais públicas ou privadas. Essas são iniciativas que visam a aproximação e a integração de diferentes nacionalidades. Nós temos, por exemplo, a Comunidade Europeia, nós temos o Mercosul, nós temos a OTAN, né, que é a Organização o Tratado dos Países do Atlântico Norte. Esses são exemplos desse tipo de união. E as palavras do Cristo, elas extrapolam essas ligações sociopolíticas econômicas. Elas indicam que acontecerá também uma integração religiosa entre os diferentes povos que compõem a humanidade planetária. É uma profecia que não deixa de representar um grande desafio
sobretudo se nós analisarmos a situação atual em que predominam o separatismo e o fundamentalismo e os extremismos religiosos. Existem guerras, né, que nos mostram o quanto as pessoas ainda estão separadas nas crenças religiosas. Entretanto, se foi profetizado por Jesus, esse acontecimento ocorrerá, cedo ou tarde. Mas aí vem a questão, né? Vem a pergunta: mas como será possível efetuar essa união? Como é que isso vai acontecer? Lá na obra A Gênese, o Kardec, ele nos mostra, né, que isso parece muito difícil, tendo em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre os seus adeptos e a obstinação que se manifesta em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito. E nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. E aí o Kardec, na Gênese, nos coloca que ela se fará pela força das coisas, porque há de se tornar uma necessidade para que se estreitem os laços de fraternidade entre as nações. E se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam. Então, isso é o avanço, isso é o progresso moral que todos nós visualizamos. Nós não podemos regredir, né? A humanidade não tem como regredir, a humanidade só avança. E esse avanço se desenvolve pela força das coisas, tá? Porque vai ser uma necessidade nós estreitarmos os laços de fraternidade entre as nações. A Terra avança, a Terra se regenera, a Terra progride e a sociedade haverá de progredir com ela. Certo? Então, é possível, sim, efetuar essa união. E no nosso texto evangélico, né, Jesus nos coloca que ele é um bom pastor e conhece as minhas ovelhas e das minhas sou conhecidas. Né? É o versículo 14 do capítulo 10. Mas nós precisamos entender, né, essa questão de pastor que foi inserido nessa profecia. E aqui nos diz que a palavra pastor, que é originária do hebraico roê e do grego poimen, apresenta diferentes significados nos textos bíblicos. Pastor ou guardador de gado é o mais conhecido. Identifica as pessoas que cuidam de um rebanho, especialmente o de ovelhas. Né? Então, a gente sempre vê aquela figura, aquela imagem do pastor carregando um cajado, né? A fim de unir as ovelhas, para que elas não se afastem, para que elas não se separem daquele grupo. Então, o objetivo do pastor, né, é unir e fazer com que as ovelhas o sigam. Aí nós temos alguns exemplos que estão contidos nos evangelhos que nos dizem assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 25 e 32. Então, aí já tem mais um sentido da profecia. E também, essa palavra pastor, ela pode se referir ao ministro de uma igreja. Um exemplo, também do Evangelho, está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas. Está colocado lá na Bíblia, né? Então, é uma referência que se faz ao ministro de uma igreja
que, como nós sempre vemos, inclusive há uma denominação hierárquica, principalmente nas igrejas evangélicas, né, onde os líderes são denominados pastores. E também tem um outro significado, tá? Que indica também governante espiritual ou guia de um povo, nação ou humanidade. Governante espiritual, guia de um povo, de uma nação ou da humanidade. Nós sabemos que Ismael, o anjo Ismael, ele é considerado pelos espíritas como guia espiritual do Brasil. Esse destaque nós podemos perceber no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus, ele é o governante ou governador da humanidade terrestre. Tá? Então, essa verdade nós espíritas temos conhecimento. Então, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, está colocado que, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, também está lá registrada essa verdade. E nós encontramos ainda o significado de pastor como indicativo de Deus, o Criador Supremo. Sobretudo nos textos do Velho Testamento, onde está colocado. Está em Salmos 23, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como a música que nós acabamos de ver também, tá? Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada neste mundo me faltará. Ok? Então, só para a gente poder ter uma noção dos diferentes significados nos textos bíblicos da palavra pastor. Mas vamos lá agora para a obra Caminho, Verdade e Vida, Estudo e Fonte Viva, tá? Emmanuel, ele nos diz o seguinte, ele nos traz também a questão da definição que Jesus aplicava a si mesmo de pastor e porta, né? Que ele dizia que ele era o pastor e que ele era a porta. Então, Emmanuel, ele nos explica que Jesus aplica a si mesmo o cognitivo pastor ou porta no sentido de governador ou dirigente da humanidade terrestre. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Bem, fora dos textos bíblicos, Homero e outros escritores seculares frequentemente chamavam os reis e governadores de pastores. Isso a gente vê na obra Ilíada. Tá? Então, eles sempre denominavam os governantes ou dirigentes reis como pastores. E no contexto da citação de João, a afirmativa do Cristo, eu sou o bom pastor, tem como significado expresso o de ser ele, Jesus, o governador espiritual do orbe, o condutor dos nossos destinos, o guia e modelo da humanidade, conforme consta no Livro dos Espíritos, né, que ele é o ser mais perfeito que já desceu à Terra. Nenhum dos demais significados estudados anteriormente, quando nós vimos a questão do significado da palavra pastor, se aplicam ao Mestre Jesus. E ele não deve ser confundido como guardador de ovelhas, com ministro ou como chefe de igreja cristã, com governantes de províncias da terra e especialmente com Deus. Jesus é guia e modelo da humanidade e é o governador espiritual do orbe. Por isso que nós o seguimos, por isso que nós somos guiados por ele, ok? E em Fonte Viva, o Emmanuel nos diz assim, Cristo
é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. Aí o Emmanuel fecha, né, essa definição, essa questão do nosso entendimento desses termos, para que a gente possa realmente ter conhecimento da importância de Jesus na nossa vida. Jesus veio ao mundo para nos ensinar, para nos trazer ensinamentos preciosos, a fim de libertar as nossas almas do jugo das nossas imperfeições morais. Jesus veio nos mostrar qual era o caminho e qual era a verdade que nós podíamos adquirir e nós podíamos seguir e adquirir para realmente termos condições de conquistar o reino dos céus. Então, não tem como, né, hoje, nós desejarmos reduzir o nosso Cristo a um guardador de ovelhas, a um ministro ou chefe de igreja cristã ou governante de províncias na terra. Jesus é o nosso guia e modelo que nós precisamos realmente seguir o seu exemplo. Tá? E o Emmanuel, ele esclarece no seu livro A Caminho da Luz a posição de Jesus como dirigente planetário, quando ele nos diz: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, olha só. Olha que maravilhosa revelação para todos nós, né? Primeiro, que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, e nas mãos dessa comunidade, desses espíritos elevados, foram colocadas as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O que significa? Que cada planeta, cada região planetária, existe um Cristo de Deus. E eles se reúnem, né, no nosso caso, eles se reuniram apenas 2 vezes em milênios para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. É dito que a primeira vez que eles se reuniram foi quando se decidiu transformar o nosso orbe na casa de espíritos criados por Deus para sua melhoria. Então, quando nós saímos daquela condição de planeta embrutecido, né, está registrado no livro A Caminho da Luz, para nos tornarmos um planeta primitivo e aí virem as almas criadas por Deus para habitarem o planeta. E o outro momento foi quando se decidiu pela vinda do Cristo, pela encarnação de Jesus neste planeta. Então, nesse sentido, Jesus não é apenas o pastor, mas ele é o bom pastor, porque ele conhece verdadeiramente as suas ovelhas e nos guia com segurança e amor ao longo do nosso processo ascensional. E Jesus também se compadece da nossa ignorância. Ele se compadece das nossas limitações.
E a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E foi Jesus, o sublime governador do planeta terrestre. Ele veio em pessoa nos explicar que Deus não nos pede nem adulações, nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim os corações inflamados de fraternidade, a serviço do bem, para que a terra se abra à glória e à felicidade do seu reino. É isso que Deus quer de nós. Deus quer a nossa melhoria moral para que nós fortaleçamos os nossos laços de fraternidade e aprendamos a nos amarmos uns aos outros. Então, o vocábulo ovelha, que usualmente é empregado nos textos religiosos, testamentais e não testamentais, apresenta 3 interpretações, tá? Eu já falei para vocês. Apresenta 3 interpretações. A primeira, a forma literal conhecida de animal, fêmea do carneiro. Exemplo: que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 12, né? Então, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não vai pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Nós já sabemos que Jesus ensinou que sim, que nenhuma ovelha se perderá. A outra alternativa, a que faz referência aos crentes religiosos, adeptos ou seguidores de uma religião. Exemplo: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 6. Neste aspecto, as ovelhas perdidas, elas representam os judeus afastados da sinagoga ou desiludidos com o judaísmo. E a outra a interpretação é a que indica todos os espíritos bons, justos ou benevolentes. Por exemplo: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 37. A linda parábola, né, dos bodes e das ovelhas, ou a parábola do juízo final, como dizem, né? Então, esse vocábulo ovelha, que é usualmente empregado nos textos religiosos, ele apresenta essas 3 interpretações. O sentido literal da palavra ovelha, né? O outro sentido é aquele que faz referência aos crentes religiosos, adeptos ou seguidores de uma religião, e aquele que indica todos os espíritos bons, justos e benevolentes. Ok? E para nós fica claro que Jesus considera como ovelhas o sentido que está expresso nos itens B e no item C, tá? Então, a que faz referência aos crentes religiosos, adeptos ou seguidores de uma religião, e a que indica todos os espíritos bons, justos ou benevolentes. Essas são as ovelhas, né, que Jesus considera no sentido expresso da palavra. Certo? Tudo bem até aí? Então, vamos continuar, tá? Nós ainda temos agora para interpretar essa outra passagem que está no livro no capítulo 10, livro de João, capítulo 10, versículo 16, quando Jesus fala assim: ainda tenho outras ovelhas
que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha só que interessante, tá? Jesus, ele vem anunciar com essas palavras a diversidade religiosa que existia na sua época. Quando ele fala assim, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Havia na sua época em todas as partes do mundo, cuja maioria abraçava a crença em vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. Lembrem-se que Jesus nasceu entre os judeus porque havia o monoteísmo, eles acreditavam em um só Deus. Então, mesmo entre os judeus monoteístas, por natureza, ainda existiam divisões quanto à interpretação da revelação de Moisés. Em Jerusalém, a sede do monoteísmo hebreu, conviviam diversas seitas do judaísmo, dos fariseus e saduceus, dos nazarenos e essênios, dos samaritanos e terapeutas. Para que a gente possa entender essas seitas, a gente abre o Evangelho, lá no início do Evangelho está a definição de cada uma delas, tá? Os judeus que nasceram e viveram fora de Jerusalém, eles sofreram especialmente forte influência dos povos gentílicos, tá? Os povos gentílicos, eles não eram muito crentes, tanto que nós sabemos que Paulo de Tarso fez um trabalho magnífico junto a eles, para trazer, para divulgar o evangelho e trazer ao conhecimento dos mesmos as verdades reveladas por Jesus. Então, um exemplo que se destaca diz respeito aos chamados judeus helênicos, envolvidos em geral com as ideias dos filósofos gregos, sobretudo os da famosa escola de Alexandria. Então, observem a diversidade religiosa que havia mesmo entre os judeus, né, que praticavam o monoteísmo, ok? E nos dias atuais? Como é que é nos dias atuais? Nós percebemos que o politeísmo ele já não é tão expressivo como era na antiguidade, em razão da existência das 3 grandes revelações monoteístas, que foram firmemente estabelecidas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Porém, a mensagem cristã não é crença universal. Nós vemos, por exemplo, lá na Índia, né? No budismo, no próprio Japão, onde não existe a mensagem cristã como crença central. Daí Jesus anunciar a conveniência de agregar ao seu aprisco outras ovelhas, as que ainda não aceitam ou desconhecem a sua mensagem de amor. Então, a profecia de Cristo se aplica tanto à humanidade daquela época quanto à humanidade na atualidade. E se trata de uma profecia que será cumprida possivelmente durante o período da regeneração, quando a humanidade terrestre estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. Ok? E aí, lá no livro A Gênese, nós temos essa afirmação, onde Kardec ele nos diz o seguinte: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais, que toda gente pode aceitar e aceitará: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a
indefinito e a perpetuidade das relações entre os seres. Tá? Esses são os princípios fundamentais que vão levar a humanidade a aceitar realmente essa fé que Jesus veio proclamar. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer que não dele, porém dos homens, vem o mal. E todos vão se considerar filhos do mesmo, todos, porque todos nós somos filhos de Deus. E vão se estender as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo faculta. E que no futuro, né, será o eixo em torno do qual vai girar o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. É uma profecia. E por ser uma profecia, nós não podemos sequer supor, né, que ocorra, como nos diz o querido Emmanuel, né, que é equívoco supor que a união dos homens em torno de uma única crença vai eliminar a diversidade religiosa existente no planeta. As pessoas vão se manter unidas, sim, mas em torno de princípios espirituais universais e por um laço de fraternidade. Só que nós haveremos de compreender a duras penas que somente o progresso moral é que pode assegurar a felicidade na Terra, refreando as paixões más. E somente esse progresso é que pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Abrindo um parêntese, nós podemos analisar essa profecia a partir do momento em que nós estamos vivendo. A humanidade, na atualidade, realmente já está sofrendo os efeitos dessa necessária transformação moral. As dores e as dificuldades morais, elas têm sido mais intensas, exigindo da humanidade uma reflexão mais profunda sobre suas atitudes. Nós estamos sentindo realmente na matéria as nossas dificuldades de resistirmos a uma necessária transformação moral. E isso nos traz sofrimento. E na medida em que nós sofremos, nós vamos nos transformando. Então, nós já estamos neste processo de regeneração. Nós já estamos experimentando, né, a vontade enorme de nos transformarmos. Por quê? Está colocado para nós que será ele, o progresso moral, que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Será ainda o progresso moral que, secundado então pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Tá? Então, é isso que nós estamos experimentando, essa transformação moral no nosso planeta. Ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Os livros sagrados das religiões e as características culturais de cada movimento religioso serão mantidos, porque representam o patrimônio cultural da humanidade. É isso que ele coloca ali para a gente. Será ainda o progresso moral que, secundado pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todas. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma espécie de diversidade religiosa que vai se apoiar na unidade de certas ideias fundamentais.
Porque todas as religiões, elas buscam Deus. Isso é comum a todas as religiões. Isso é uma necessidade do ser humano, tá? Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se continuarão existindo judeus, católicos, islâmicos, protestantes, espíritas, etc. Porque somente assim é que nós podemos compreender a afirmativa de Jesus, que haverá um rebanho e um pastor, tá? Então, vai continuar existindo a diversidade religiosa, mas o que vai cessar é essas guerras, essas diferenças que muitas vezes levam à violência, tá? Então, ainda aqui na Gênese, tá? Nós vamos compreender que a unidade de crença será o laço mais forte, será o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos, a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Então, podem continuar ocorrendo as ideias divergentes acerca dos princípios religiosos, mas vai haver mais compreensão, vai haver mais união, vai haver mais aceitação uns dos outros. Isso é importante, porque nós vemos do outro lado do mundo as guerras religiosas que ceifam tantas vidas, guerras de verdade. Mas aqui no nosso lado também existem guerras, né? Pela resistência de se aceitar as ideias religiosas divergentes. São espíritas e evangélicos, católicos e espíritas, católicos e evangélicos, enfim, existe uma dissidência. Só que por essa profecia está nos mostrando, né, que nós aprenderemos a nos amarmos como irmãos e teremos a indulgência, a tolerância uns com os outros, em função das ideias religiosas diferentes, ok? E vem o Espiritismo, conforme nos coloca também na Gênese, né? Que o Espiritismo, na sua missão de cristianismo redivivo, mostra que durante o período de transição moral, a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. E a geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido de progresso moral que assinalará a nova fase da evolução. Um rebanho e um pastor. Representa a ideia de maturidade espiritual da humanidade e indica o surgimento de uma geração nova, solidária e fraterna, que caminhará unida em busca da felicidade espiritual. E não está longe de nós testemunharmos isso. Nós já estamos vendo esses espíritos novos que estão chegando, que têm uma mentalidade mais acessível, né? Que são mais tolerantes, que recebem as ideias, principalmente as ideias religiosas, com muito mais maturidade espiritual do que as gerações que estão partindo. Isso já está acontecendo. E o Espiritismo vem colaborar, né, durante esse período de transição moral, ele vem colaborar com essas ideias mais sãs. Então, nós já estamos conseguindo testemunhar. E, para concluirmos, nós vemos aqui que a nova geração ela vai marchar, né? A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Vai haver mais amor, mais compreensão, mais fraternidade, né? Mais união.
E avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo, dado esse estado de coisas que poderão fazer os que entendam de opor-se-lhe. O que significa isso? Na prática, meus amados, nós sabemos que o espiritismo não faz proselitismo. Nós não obrigamos ninguém a seguir as nossas ideias cristãs, né? Não é porque nós vamos às casas espíritas que eu preciso seguir o espiritismo. O espiritismo tem portas abertas a todas as religiões, e isso ocorre, né? Nós recebemos irmãos evangélicos, judeus, todas as religiões comparecem para buscar o consolo e as respostas de que necessitam para as diversas dificuldades da existência. E se sentem bem, e escutam, recebem, e muitas vezes, quando estão mais equilibrados, partem, vão seguir sua vida, sem necessariamente estar na doutrina. Mas a sementinha já foi plantada naquele coração. E é esse papel que a doutrina espírita vai continuar desenvolvendo, né? Marchando para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que a humanidade houver chegado. Então, o espiritismo nos novos homens, né, é uma doutrina que está totalmente aberta a acolher essa nova geração. Então, essa é a lição maravilhosa, né, que todos nós recebemos para a compreensão dessa profecia, né, de que um dia todos nós estaremos unidos. Todos nós estaremos unidos em um só rebanho, ok? Então, é dessa forma que Jesus quis nos mostrar que nós estamos evoluindo, nós estamos nos melhorando como seres humanos, nos melhorando como pessoas, a fim de termos a condição de receber verdadeiramente as verdades que Jesus veio nos revelar. Então, vamos atentar sempre para essa maravilhosa lição que todos nós recebemos, todos os dias, esse chamado do Cristo, tá? Que o sigamos, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, vamos agradecer, meus amados. Então, vamos lá. Unindo os nossos pensamentos como um só corpo de luz, vibramos em ondas de amor para te alcançar onde estiver a tua luz, Senhor. Ansiamos tanto por este momento em que toda a humanidade unida num só propósito de amor e entendimento possa se revelar digna de todas as lições que nos revelastes. Ajuda-nos, Senhor. Inspira-nos com a tua luz amorosa, para que possamos superar as nossas dificuldades morais, para que tenhamos a condição de encontrar a solução para os nossos problemas que nos atormentam todos os dias. E assim, pouco a pouco, depurando nossos espíritos, nos preparamos para receber-te, bom pastor, e como ovelhas humildes, seguir-te para onde fores, a fim de nos tornarmos almas iluminadas e regeneradas. Fique conosco, Senhor,
todos os momentos da nossa vida. E damos graças à doutrina espírita por tantas revelações, tantas interpretações lúcidas do Teu Evangelho, Senhor, que nos ajudam a compreender melhor o nosso papel neste mundo. Muito obrigada e que assim seja. Obrigada, meus amados. Boa noite a todos. Boa tarde, bom dia. E que a paz de Jesus esteja junto com todos nós, nos iluminando, nos inspirando, para que possamos encontrar o caminho do bem. Muito obrigada. Fiquem com Deus.